Amados irmãos, irmãs, encontrar-se em Cristo, encontrar-se primeiro na intimidade da oração. É preciso ter esta propriedade em Deus e deixar que Deus por inteiro esteja em cada um de nós. Senão seremos como esta figueira, ao qual o Senhor vai diante dela, e esta está sem fruto. Talvez porque não é o tempo oportuno, talvez porque não é o momento. Essas são as diversas desculpas que vamos empreendendo para poder dizer que não consigo eu fazer ou realizar. A cada um é dado dons, capacidades, condições próprias. Cada um terá os seus talentos próprios. E diante disto, que possamos exercitar constantemente a fé, vivê-la incondicionalmente, estar sempre a realizar a vontade de Deus. Mas como assim fazer, se não me encontro na intimidade com o Senhor? Depois, o passo posterior, diante do fato que eu estou fazendo a vontade de Deus, encontrar-me agora com a religiosidade, encontrar-me com o templo, encontrar-me com a casa do Senhor, com a morada de Deus. O que é o templo para nós? No que consiste este lugar de encontro, este lugar de acolhida, este lugar de derramamento da graça, mas também lugar que sobre o altar para nós acontece um único e verdadeiro sacrifício de Cristo por nós. Diante disso, no que estamos transformando nossas comunidades, a casa do Senhor, o lugar de oração. Zelemos pelo silêncio, zelemos pela oração, zelemos pelos atos de piedade e devoção. Não façamos a casa do Senhor uma casa de comércio. E cuidado, porque talvez pensamos no comércio apenas com aquilo que é manutenção geral de nosso templo. Mas muitas vezes esse comércio está nas relações das pessoas que entram e saem da casa do Senhor sem sequer observar o lugar em que se está. É preciso lembrar que quando entro no santuário, quando entro na casa do meu Pai, é preciso tirar as sandálias dos pés e compreender que o lugar em que estou é santo. E assim, fazer o encontro com o Pai, o encontro daquele filho que traz no coração, que traz a memória, as marcas de uma história, as marcas de um tempo e as fragilidades de uma existência. E diante disto tudo, entrar na casa do Pai e entregar-se por completo, para que assim o Senhor realize em nós aquilo que é da tua vontade. Depois disso, é preciso compreender, e aqui uma expressão forte do Evangelho que diz: não era possível nem que as pessoas passassem, não era possível nem que chegassem ao templo. Como estamos abrindo as portas? Como estamos possibilitando o encontro dos irmãos com Cristo? Como estamos fazendo para que as pessoas encontrem Jesus, vejam Jesus a começar em mim, em você? Como está sendo a nossa vivência da fé? Como está sendo a nossa experiência de Deus? A partir dessa experiência minha, a partir dessa experiência sua, as pessoas veem o rosto de Cristo transfigurado em nós. Elas sentem a presença de Deus em nós. Elas conseguem olhar e dizer: eu amo Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu preciso estar na presença do Senhor. Que possamos assim expulsar todos os vendilhões que atrapalham, que impedem de chegarmos ao Senhor, de encontrarmos com a tua presença, de vermos não a imagem aparente, não aquilo que se vê na condição física humana, mas sejamos capazes de transcender a esta natureza para compreender essencialmente quem é Deus em nós, quem é Deus na história da humanidade, quem é Deus no homem, na mulher, com suas limitações, fraquezas. Porque diante deste encontro, poderemos fazer agora a experiência dos discípulos que retornam. E no retorno, o que encontraremos?
Que tipo de videira veremos? Que tipo de figueira veremos? Que tipo de plantação encontraremos ali? Será que estará produzindo frutos? E frutos em abundância? Ou secará? Ou realizará em mim e em você a oração que Jesus fez diante do primeiro encontro? Que do meu primeiro encontro e do seu possa resultar a oração do Senhor sobre nós, de graça, oração de bênção, oração de conversão, de transformação, como nos exorta a primeira leitura, possa gerar elogios aos homens e mulheres, e a expressão bonita de Eclesiástico, famosos. Famosos por quê? Não é porque alcançaram os status sociais ou estão nos prestígios dos homens, mas sim famosos porque fazem a vontade de Deus, porque seguem os caminhos do Senhor, porque vivem de forma misericordiosa, olham para o outro com ternura, com amor, encontram-se no outro, para que assim então a graça de Deus se realize plenamente em nós. E aqui a outra dimensão, após começarmos a produzir, ter fé, condição extrema, necessária. Um homem que caminha com o Senhor precisa crer no teu Senhor, precisa confiar no teu Senhor, e diante desta confiança, que sejamos capazes de transpor montes, vales, colinas, de endireitarmos veredas, para realizar assim o querer de Deus, a vontade de Deus. Que eu e você não tenhamos medo de entrar no Santo do Santo. E diante desta condição, amado, diz o Evangelho aqui, olha, versículo 24 do capítulo 11: tudo o que pedirdes a Deus na oração, acreditais que já recebestes, não é para depois, não é para o amanhã. Santo Expedito assim nos exorta, né? Rode, não crás, hoje, não amanhã. E assim o Evangelho exorta: pedir bem, pedir na oração, pedir na intimidade com Deus, e a graça acontecerá. E assim diz o Evangelho, assim será. Mas é preciso, antes de mais nada, quando estiveres orando, perdoar aos pecados, perdoar a tudo, a começar pelas suas fraquezas, suas limitações. Reconcilia-te primeiro em Deus, pede ao Senhor primeiro perdão e misericórdia para a tua vida, para o teu ser interior. E diante de tudo isso, então, que o nosso Pai que está nos céus perdoe os nossos pecados, e assim também possamos perdoar aos nossos irmãos que nos ofendem. Em um instante, coloque-se na presença de Deus e diga: Senhor Jesus, eu quero fazer frutificar em minha vida este Evangelho. Que a tua palavra, Senhor, percorra meus lábios, meu coração, minha alma, meu entendimento, e gere em mim conversão, mudança, transformação radical, Senhor. Muda a minha vida, muda meu ser, muda o meu entendimento. Transforma, Senhor, todo o meu ser interior. E vá pedindo ao Senhor: transforma-me, Senhor. Eu quero mudar, eu quero ser renovado em Ti. Aproveita-me neste início do dia, Senhor, para transformar as minhas atitudes, as minhas palavras, as ações que brotam do meu agir cotidiano. Inunda-me, Senhor, com Teu ser, para que deixe de viver a condição humana e passe a viver cada vez mais a condição divina. Assim seja. Amém.